Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Ieda Herculano, ela é psicóloga e a gente vai falar sobre um assunto que não vai sair nunca de pauta, que é a depressão. Doutora, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, estendo a boa tarde a todos os ouvintes também. Olha, é muito bom ter a senhora aqui com a gente hoje, tá? Para a gente falar desse assunto. E a senhora estava me dizendo que antes, né, a senhora gravou um programa, período da pandemia. A pandemia mudou o mundo, né? A forma de se enxergar o mundo. A gente sabe que os casos de depressão aumentaram muito no pós-pandemia. E eu gostaria que a senhora falasse um pouco como é que a gente vai enfrentar, né, esse verdadeiro drama que é a depressão e que tem atingido tantas pessoas hoje. É importante a gente estar sempre fazendo esse tipo de ação como aqui, né? Vocês estão falando sobre o tema, porque é através do conhecimento, é através da gente saber como conduzir, como identificar, saber diferenciar uma tristeza de uma depressão, é que a gente realmente tem como fazer essa condução. Como você disse, realmente hoje a gente tem constatado que houve um aumento, dobrou os casos de depressão aqui no Brasil, e a gente precisa sim ter muito cuidado em relação a essa uma patologia e que nem sempre as pessoas levam a sério. Elas às vezes acham que elas mesmas podem dar conta, que elas podem resolver, às vezes com um chazinho, às vezes que é uma bobagem. E, às vezes, culturalmente, muitas pessoas entendem ou ainda têm esse preconceito de que é uma bobagem, que não é nada demais e que isso com o tempo passa. E quando a gente vai avaliar, realmente não é bem assim e a gente precisa levar bem a sério. Agora, doutora, quando a gente tem esse time, né, essa percepção de que não se resolve só com um chazinho. Eu, por exemplo, de vez em quando gosto de tomar um chazinho porque sinto que não estou conseguindo dormir legal e tal. Como é que eu consigo perceber isso? Tem alguma fronteira, algum estalo? Olha, isso aqui requer um atendimento especializado, eu preciso buscar ajuda. Tem como a gente, pelo menos, se aproximar dessa informação? Bom, eu acho importante a gente fazer uma contextualização em relação ao que é tristeza e depressão. Para a gente poder justamente fazer essa diferença e entender e ter essa percepção de quando aquilo está realmente mais grave. Tristeza, a gente já nasce com esse, é inato, né? A gente tem esse sentimento e a gente precisa e aprende no decorrer da nossa vida, da nossa história, a conviver com a tristeza. A tristeza ela pode vir através de situações de várias maneiras, como também de lutos por conta da perda de um trabalho, de um divórcio, da perda de um ente querido, mas é algo que é transitório, ele vai passar. Você fica durante um período e aí você tem, às vezes, até inicialmente, aquele choque, aquele momento que às vezes você fica um pouco desinteressado de comer, você fica sem vontade, às vezes, de fazer ou de seguir sem aquela pessoa, ou sem aquele trabalho, ou sem aquela situação, mas ao mesmo tempo você consegue ter forças para reagir, para responder. Então, na tristeza, você vai e segue. Já na depressão, não. A pessoa, e em muitos casos, inclusive, ela às vezes nem tem um motivo, que é algo que também incomoda muito a pessoa deprimida. Por quê? Porque você pode ver até em situações no meio artístico, pessoas que são famosas, ou seja, tem fama, tem dinheiro, às vezes tem uma boa família, e mesmo assim se encontra em um quadro de depressão. E aí elas mesmas, elas se cobram e elas pensam assim, mas eu não tenho motivo para estar assim. Eu tenho tudo. E por que eu fico tendo esse sentimento? Por que eu fico com essa sensação tão grande, tão forte de tristeza? Então, é diferente uma tristeza comum e uma depressão. A tristeza, ela pode se tornar uma depressão? Pode. Se você realmente não observar
como que você está. A título de reação, a título de enfrentamento, você pode deixar que aquilo realmente se estenda com mais tempo, com a maior frequência, e isso pode se tornar assim uma depressão. Mas a gente também tem que levar em consideração que existem alguns requisitos, né? Você pode vir de uma família que já tem uma genética que em torno de 50% dos casos podem ali também já trazer esse perfil. E aí, diante da tua vida, do teu contexto, de uma série de coisas, isso pode potencializar e a partir dali você desenvolver. E podem vir também através de estímulos externos, da dificuldade de enfrentar ou de lidar. A gente sempre fala, a depressão está mais ligada a coisas do passado, questões que às vezes eu acho que eu poderia ter feito escolhas diferentes que eu não fiz, arrependimentos. Então, é algo que a gente precisa trabalhar muito isso no processo terapêutico para que a pessoa justamente consiga, junto com um suporte, em alguns casos precisa de um suporte médico, dar conta. Doutora, e aí a pessoa percebe que tem alguma coisa fora do lugar. O que ela precisa fazer de imediato? Então, eu acho que seria importante pensar, existem tipos de depressão. Então, a gente tem a depressão leve, eu falei tristeza e depressão. E dentro da depressão, a gente tem a depressão leve, moderada e a depressão alta, né? Que é a grave. E para cada diferença de uma para outra, o que a gente percebe? São os sintomas que vão se aumentando, que vão ali surgindo. Então, numa depressão mais leve, eu posso ter uma dificuldade com a alimentação, eu posso ter um pouco mais de dificuldade com o sono, eu posso ter alteração de humor. Já na moderada, esses tipos de sintomas, eles já vão aumentando. É importante a gente sempre saber, como a gente comentou no primeiro bloco, dessa questão bioquímica. Existem, às vezes, quadros aparentemente de depressão que estão acontecendo por falta de vitaminas. Então, se você tiver com falta de vitamina D, né, e você não sabe, pode ser que você apresente um quadro de depressão, aparentemente, que não é. Então, é importante a gente estar sempre atento e fazer uma investigação mais minuciosa e não pensar que tudo é do transtorno de humor ou que tudo também é só na parte bioquímica. A gente tem que ter esse olhar para esse conjunto. Então, eu posso ter uma deficiência de vitamina na área do complexo B, eu posso ter, no caso de idosos, que também a gente tem muitos casos de depressão, e hoje em dia as crianças e adolescentes, jovens, como você falou, né, aumentou muito, e a depressão, ela independe de faixa etária, ela independe de qualquer... Ela não escolhe idade, né? Pode surgir. Classe social, ela surge aonde realmente acontece. Então, assim, quando a gente observa esses casos, por exemplo, no caso de idosos, às vezes a pessoa está apresentando um quadro de depressão que está sendo confundido com demência. Então, se começa a tratar, às vezes, com uma medicação de demência, e, na verdade, é apenas um quadro de depressão um antidepressivo, alguma coisa nesse sentido que o médico poderia estar ministrando, poderia ajudar. É muito importante a gente quebrar esses paradigmas no que diz respeito a preconceito, principalmente em relação à depressão. Se a gente for pegar o histórico, a gente vê... na Idade Média, a gente vê até na Bíblia alguns relatos de personagens que foram e que passaram por questões de depressão. E às vezes a gente tem... Alguns heróis bíblicos, sim, inclusive, né? Sim. Profeta, você tem caso de um grande profeta. Elias, né? Que teve depressão, ou seja, qualquer pessoa pode passar por isso. Sim, qualquer pessoa. Na Idade Média, a depressão, ela era tida como possessão. Então, criou-se muito, no decorrer do histórico da própria depressão, alguns estigmas. Então, a gente precisa quebrar isso, porque só assim que a gente pode e consegue fazer alguma mudança ou melhoria nesse sentido. Então, assim, em relação à pergunta que você fez, nesse sentido... As questões biológicas, elas acontecem. O nosso corpo, ele não está desconectado
do nosso cérebro. Ele é uma relação íntima, né? Então, aquilo que você pensa, você gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Então, essa conexão faz com que, muitas das vezes, até pela própria estrutura familiar, pela questão cultural, quando existem vários tipos de... Só para dar um exemplo, existem vários tipos de depressão. Existe uma depressão que é chamada depressão sazonal. Não sei se você já ouviu falar. A sazonal, ela está relacionada ao clima. Então, em países aos quais não tem muito sol, ou a fase é maior, né, daquele período de mais tempo nublado, as pessoas, elas têm ali estudos que mostram que elas desenvolvem quadros de depressão. Então aqui em Teresópolis a gente está bem ferrado, né? Não, porque a gente tem um clima bem diferenciado. Às vezes está sol, você Então, sai... aqui pode deixar a gente surtar, né? Porque tu sai de casaco. Hoje eu saí de casaco, tava sol, tava sentindo frio. Você já não sabe mais o que sentir, Ana, aqui em Teresópolis. Mas, doutora, mas isso é sério, essa questão, né, do tempo, do clima influenciar no nosso comportamento, né? E são vários estágios, né, doutora? Muito importante a atenção a esse estágio de depressão, né? A gente está aqui com o relato de um ouvinte nosso, o Paulo Henrique Carvalho, que está aqui deixando seu registro dizendo que perdeu o pai por causa da depressão, porque ele cometeu suicídio, isso há quase 20 anos. Isso acontece. A gente, infelizmente, os casos de suicídios, a gente precisa fazer um parêntese aqui. Nem todo suicida, ele tem depressão, né? Aliás, nem toda depressão leva ao suicídio, mas na maioria dos casos, há um quadro de depressão em pessoas que se suicidam, né? Então, é algo que a gente precisa levar. Tivemos ainda há pouco uma campanha do Setembro Amarelo que fala muito nesse sentido e que os dados, eles são justamente, eles nos mostram essa relação do quanto a depressão ela pode estar presente nesses casos. E não é só no setembro, é em todo o ano. E é importante, como você falou no início, a gente estar atento não só para os nossos próprios sintomas, como algumas mudanças, desinteresses, coisas que antes eu fazia, agora já não tenho mais prazer. Está muito ligado a essa questão também do prazer, do fazer, né? O que eu sempre fazia e agora não sinto mais vontade. Então, assim, e de também perceber, principalmente nossos jovens, que às vezes ficam ali dentro de um quarto, essa questão da tecnologia que também, às vezes, influencia muito, né? Esses agentes estressores externos, né? Quais são os que podem levar à depressão? Essa coisa de ficar o tempo todo no celular também, recebendo informação o tempo todo. Hoje a gente recebe informação na velocidade da luz, na maioria das vezes informação ruim, que adoece a gente. Isso pode influenciar, doutora? Sim. Na nossa saúde mental? Sim, influencia demais. E assim, a gente precisa saber que é vamos dizer assim, a chave, né, da solução de vários problemas, tanto a ansiedade como a depressão. E que a gente geralmente não faz, a gente vai sempre para um extremo ou para o outro. É algo que talvez seja conhecido, que a gente já ouviu falar, mas a gente tem essa dificuldade de fazer, de colocar em prática, que é a busca do equilíbrio. Então, tudo que for em excesso, ele vai causar estresse, ele vai causar desequilíbrio, ele vai causar desajuste. E se eu já tiver uma propensão, eu posso caminhar para esse perfil da depressão. Essa minha vida, a gente tem dados que mostram que as mulheres, elas têm muito mais depressão do que os homens. E de acordo com o que se avalia, né, por que geralmente as mulheres têm mais depressão? Por conta da demanda muito grande em cima dela, pelas variações hormonais que acontecem. Então, a gente tem a depressão pós-parto, a gente tem uma depressão por conta da menopausa. Então, são situações que são importantes a gente também considerar dessa conexão bioquímica, né,
junto com as nossas, vamos dizer assim, com os nossos enfrentamentos, a maneira como eu já aprendi a lidar com as dificuldades, a maneira como a minha família me trouxe também, através de incentivo ou não, o lidar com as frustrações, com os problemas, com aquilo que não dá para ser solucionado. Doutora, para a gente encerrar, nosso tempo está chegando ao final, qual a medida, a partir do momento que eu identifico que não estou legal, que a minha saúde mental não está legal, que eu preciso de ajuda, qual é o passo que eu tenho que dar a seguir? É procurar um entretenimento, ir na igreja? O que eu preciso fazer? Assim, o que é o mais importante a ser feito quando eu percebo que não estou legal? A gente precisa fazer tudo que a gente tem de informação, vamos dizer, do que já é comum, como cuidar da nossa alimentação, limitar as nossas horas em relação à questão da tecnologia, ter um limite nesse sentido. Não ficar o tempo todo no celular. Isso. Difícil, né, doutora? Principalmente termos um sono de qualidade. A gente poderia estar aqui falando uma tarde inteira só sobre os benefícios que o sono traz para o nosso corpo, né? Para a nossa mente. Beber água. A gente precisa muito, o nosso cérebro ele precisa da hidratação para poder também ter melhores respostas. E se de repente muita coisa que eu faço, como lazer e coisas assim que são mais práticas, o esporte, atividade física é fundamental. Uma das coisas que eu sempre pergunto para as pessoas, você faz atividade física, exercício físico? Porque isso tem muito mais a ver do que com o corpo, do que também com a mente. Né? Não fala só do corpo, mas também da nossa saúde mental. E se nada disso ainda também estiver dando conta, buscar a ajuda de um profissional, que inicialmente pode começar com um psicólogo e de acordo com o que ele vai avaliar, ele também pode te encaminhar para um médico. E tem pessoas que às vezes vai direto para o médico e às vezes aquele médico é que encaminha. Se for na rede pública, né? Ele vai encaminhar para dar um suporte a mais, porque não é só a medicação, que isso é importante também falar. Tem pessoas que às vezes fica só, eu vou tomar o remédio e pronto. Tem aqueles que não querem tomar o remédio e tem aqueles que aceitam. E aí só fica no remédio, mas a gente precisa trabalhar essa questão mental e a interpretação de como eu lido com os meus problemas. Muito importante. A senhora tem o arroba no Instagram, algum contato, quem quiser te conhecer melhor, né, conhecer mais o teu trabalho? Eu tenho o meu número está no meu Instagram, que você pode acessar como Ieda Herculano. IEDA Herculano com H. Que te acha assim lá no Instagram? Sim, lá tem o número do celular. Tá ótimo então. Doutora, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. A gente é muito grato. Eu que agradeço. Quando um profissional voluntariamente, né, vem à rádio para falar com tantos ouvintes, né, e colocar tanta informação importante aqui, né, de forma tão solidária. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. A qualquer momento, pode me chamar. Muito obrigado, doutora.